Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta conversa de Serralves. O tema de hoje é a conversa Nós e a Água. E esta conversa resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e a Fundação de Serralves, que estabeleceram esta colaboração no sentido de convidar a sociedade para a reflexão e o diálogo sobre a importância da biodiversidade e a sua relação com a ação humana. Nós e a Biodiversidade é um projeto integrado constituído por 5 momentos, com 5 temáticas e 5 conversas, que procurarão, no âmbito da missão do município e da Fundação de Serralves, para a ciência cidadã, aproximar a comunidade ao conhecimento da biodiversidade. A ação de hoje versa o tema da importância da água para a biodiversidade. É um tema naturalmente emergente e importante de ser discutido. Sabemos que a água é vida, sabemos que a água é muito importante para poder albergar diferentes espécies, habitats, ecossistemas, presta numerosos serviços para a sociedade. No entanto, sabemos também que nos dias de hoje os ecossistemas aquáticos estão altamente ameaçados. À cabeça temos a poluição dos rios e das linhas de água, de todos os ambientes aquáticos. Temos naturalmente a proliferação de barragens, de espécies exóticas invasoras. Por exemplo, é conhecido que nas barragens em Portugal, cerca de 90% da biomassa de peixes é constituída por espécies exóticas e invasoras, o que demonstra, de facto, a dimensão deste problema. Este é um problema que não é só restrito às espécies de peixes, é também alargado, por exemplo, às plantas aquáticas, e temos dentro dos nossos oradores um especialista em espécies invasoras aquáticas, o Jael. Mas temos também todas as questões de degradação do coberto vegetal, quer das encostas, quer das margens. Temos a destruição dos charcos e das pequenas massas de água, a eutrofização da água, etc. E é um pouco sobre tudo isto que vamos ter hoje a participação de dois ilustres oradores, meus colegas, com quem temos colaborado no passado. Temos a começar o Pedro Teiga, mas antes disso iria só fazer o pedido para a apresentação do vídeo promocional desta campanha, que foi lançado pelo município de Santa Maria da Feira, com a colaboração de Serralves, e fazemos a apresentação do Pedro logo de seguida e damos início à sua participação. Então, se não se importam, passem só aí o vídeo para podermos visualizar. Como viram neste vídeo,
tivemos aqui mais uma lembrança da importância das zonas úmidas, e é um pouco sobre essa importância que vamos aqui falar hoje, mas também tentando focar aquilo que nós precisamos de fazer, quais são as ações mais prementes que são necessárias de serem implementadas, quer a nível regional, quer a nível nacional. E para isso começamos com o Pedro Teiga, que é doutorado em Engenharia do Ambiente pela FEUP, é fundador e diretor executivo da empresa RIO, é membro fundador do Centro Ibérico de Restauro Fluvial, onde foi vice-presidente até 2018. É especialista na reabilitação de rios e ribeiros através da aplicação de técnicas de engenharia natural e participação pública. Coordena equipas multidisciplinares em estudos e projetos com intervenções numa extensão superior a 500 km de rios, onde promove a aplicação de soluções com base natural, as Nature-Based Solutions, incluindo técnicas de engenharia natural, a plantação de árvores autóctones, com mais de 600 mil árvores e arbustos plantados até agora, com ações de formação e participação pública com mais de 10 mil participantes. É coordenador de equipas de projetos de acompanhamento técnico em cerca de 50 municípios. É mentor do Laboratório de Rios em Portugal, o Lab Rios, implementado em 20 municípios também. E desde 2008 é investigador do CIMAR na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Foi de 2006 a 2013 coordenador do Projeto Rios, um projeto emblemático para a ciência cidadã e para a comunicação de ciência no âmbito da biodiversidade e do conhecimento da importância dos nossos rios. Então, vamos ter 15 minutos para cada uma das apresentações. Eu lembro à audiência que no final vamos ter uma fase de perguntas e respostas, onde podem participar através do chat ou levantando a mão para apresentarem a sua pergunta. Neste momento dou a palavra ao Pedro para nos poder partilhar a sua visão sobre esta questão. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de poder estar a partilhar também este trabalho já desenvolvido ao longo dos vários anos ligados às linhas de água e com enfoque nestas questões da biodiversidade e como é que nós vamos poder ser um agente de ação e de trabalho. Quando nós pensamos nas questões ambientais em termos globais, tudo isto é quase que idílico, nós pensarmos no nosso planeta Terra e como é que nós, seres humanos, somos cuidadores e estes jardineiros cuidadores de todo este sistema. E se a visão, numa determinada altura da história, este cuidador e este jardineiro era muito interventivo e modificai a terra ao vosso gosto e prazer, neste momento estamos com outro desafio, não, nós vamos ter que entender este planeta Terra, como é que ele é, quais são as leis do funcionamento de base natural em toda a sua extensão com a água, para nós podermos ser uns cuidadores e uns guardiões da água. Esta linguagem da água em Portugal espelha-se ao longo de 120 mil quilómetros de linhas de água. E repito novamente, 120 mil quilómetros de linhas de água. Portugal é um país rico, efetivamente, em linhas de água, quer temporárias, quer permanentes, onde todas elas carecem de uma ação de cuidado, de respeito, de valorização de todo este sistema aquático. E a nossa diversidade é grande. O nosso país, desde o norte ao Rio Mouro, ou passando pelo nosso principal rio, o Rio Mondego, ou as fontes do Rio Lis, são efetivamente ressurgências cársticas que nos mostram a imensidão do respeito que nós temos que ter pelas linhas de água e por este equilíbrio do nosso sistema. Esta água, e como o José Teixeira já referiu, é fonte de vida. E não é só para a biodiversidade, é também para nós, seres humanos, no nosso prato de alimentação, como é que nós nos alimentamos e que qualidade da água nós estamos a ingerir diretamente na nossa cadeia de valor, na nossa cadeia de alimentação que nós estamos a utilizar na nossa dieta.
Refiro apenas que, por exemplo, a nível de azeite não tem água, porque senão não é azeite, mas a polpa de azeitona tem 50% de água e os legumes que nós utilizamos cerca de 80% de água e que queremos que as cenouras, as laranjas sejam regadas com água de boa qualidade para nós podermos utilizar. E daí termos cerca de 75% da água utilizada pelo ser humano é para a agricultura. É o grande consumidor de água para a nossa alimentação. Depois temos a parte da energia ou a parte urbana e normalmente as pessoas enfocam-se na parte urbana e que representa apenas 6% diretamente. A água, que efetivamente faz parte deste sistema, tem sido negligenciada ao longo dos anos, principalmente associado, aqui no caso que eu vou descrever, associado às linhas de água. Se por um lado a nível de resíduos ou de entulhos, as descargas e as descargas de poluição que ocorrem nos vários locais, que carecem efetivamente de uma mudança para este paraíso que existe no nosso planeta, que nós efetivamente podemos ser construtores e fazer parte. Para isso, teremos que conhecer todas as dimensões das linhas de água e as várias características científicas e emocionais de como é que uma linha de água funciona e quais são as leis de seu desenvolvimento desde a nascente até à foz. E há, por outro lado, a questão legal. Temos a legislação relativamente à preservação do domínio hídrico, a Lei da Água 58/2005 e a titularidade de como é que nós temos todos que estar envolvidos. E têm que ser os proprietários marginais, conjuntamente com os municípios nos aglomerados urbanos, os grandes responsáveis pela valorização e de todo este espaço, com a supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente. Isto, quando está um dia de sol, nós olhamos para o domínio hídrico, para o espaço privado, algumas vezes alguns serviços públicos, e este é o espaço do rio. As pessoas olham e dizem, se calhar não é. Quando olhamos para um dia de eventos, de cheias, aí não ficamos sem dúvida que este é o espaço do rio. E o rio, todo ele, que deve ser preservado e cuidado ao longo de toda esta extensão do domínio hídrico e dos leitos de cheia. As grandes questões de envolvimento e de percepção desta consciência global e da consciência ambiental estão diretamente proporcional com a nossa capacidade de atuar, por um lado, controle individual, ou na nossa igualdade, ou no nosso controle superior. O que é que estamos aqui a falar? Basicamente num sistema de individualismo, no controle individual, que é eu sou o mais importante do mundo, eu e o meu umbigo são aqueles que estão acima de tudo o que existe no planeta. Quando existe isso, claro que a minha percepção e consciência ambiental é muito baixa relativamente a esta percepção. Quando, por outro lado, só atuamos porque há uma lei, ou porque alguém nos manda, ou porque há uma ditadura que diz tens que fazer assim, senão apanhas uma multa, ou tens que fazer assim, porque senão vais ser excluído da sociedade, há um controle superior. Quando deixamos de estar nessa ditadura, muitas das vezes passamos logo para o controle individual, para o egoísmo, e deixamos efetivamente de estar naquilo que se chama também trabalhar em comunidade, em igualdade. E esta visão conjunta de cooperação, de compromisso e de sentido de responsabilidade é o grande desafio em termos de atuação. A nível dos técnicos, dos municípios, a nível dos políticos. O período eleitoral é muito importante para definir ideias e estratégias de atuação, mas depois há o momento de trabalhar durante os 4 anos de cada legislatura e aí não deverá haver diferenças, deverá haver um trabalho conjunto em todos os partidos e todos os cidadãos para criarmos uma igualdade e criarmos uma sociedade melhor a todos os níveis. E os resultados não são animadores no nosso país. Por exemplo, as galerias ribeirinhas, reparem como é que funcionam nos grandes incêndios, quando nós plantamos eucaliptais ao longo dos vários locais. E as galerias ribeirinhas estão aqui a funcionar como corredores ecológicos. Mas têm que cá estar. Têm que estar plantadas e cuidadas e preservadas. E reparem que aqui o incêndio não foi, seguramente aqui, parado pelos helicópteros ou pelo sistema associado aos fogos de pedrógão. Foi, efetivamente, esta galeria ribeirinha que travou este incêndio. Então a natureza
está a ensinar-nos as regras e o seu funcionamento para nós a podermos preservar. E esta linguagem natural dos rios e da água deve ser cuidada a nível hidrológico, ecológico e social, para termos aquilo que chamam os rios 3.0, rios da qualidade ecológica, da qualidade química, da preservação do meio ambiente e do envolvimento de todas as pessoas para o poderem usufruir destes sistemas ribeirinhos. E, em alguns casos, é não tocar e não estragar, em termos de preservação. Para nós revertermos os sistemas já modificados e já muito degradados, teremos que então atuar sincronizados. Proponho aqui uma estratégia municipal de reabilitação de rios e de ribeiras à escala dos municípios, integrados num plano de gestão de região hidrográfica, para detecção dos problemas, objetivos e soluções, e para cada problema haverá uma solução ou várias soluções sincronizadas em termos materiais e imateriais, para que eles possam entrar num ciclo virtuoso de resolução de problemas, com participação pública, envolvimento efetivo de técnicos, proprietários, população e de operadores neste espaço. Para isso, precisamos de informação, envolvimento e de ação num cronograma sincronizado. Foi isso exatamente que está a acontecer em Santa Maria da Feira, nas intervenções que ocorreram no Rio Uima. O vídeo que há um bocadinho acabou de passar, passou exatamente nestes locais onde nós começamos a trabalhar ao longo dos vários anos, de caracterização, de identificação das infestantes e invasoras que ocorriam ao longo deste espaço e também de preservação dos locais e do funcionamento hidrológico do próprio espaço. Fez-se aquisição de alguns terrenos, como este aqui, que era um campo de milho, e que foi adquirido exatamente para criar promoção da biodiversidade e fazer exatamente a aplicação também das técnicas de engenharia natural neste espaço. Fizeram-se inventários, tal como o Jael vai poder falar também da importância de conhecer a nossa biodiversidade florística nas nossas linhas de água e nestes sistemas, para nós podermos destacar exatamente uma área a preservar e uma área a atuar sincronizada neste espaço. Para isso fez-se um projeto, esse projeto que foi classificado em termos de indicadores de caracterização e de degradação, e depois o trabalho de casa para fazer a valorização do próprio espaço. Aqui a parte da poda que teve que ocorrer neste espaço, nomeadamente para efeitos de licenciamento, que foi um corte bastante grande, para podermos ter cotas topográficas, para se poder desenvolver o projeto e que foi evitado e preservado a vegetação aquática ao longo de todo este espaço. Foram encontrados valores ecológicos de preservação que foram cuidados e preservados os vários habitats para nós podermos ter como sanguinha, o tabual ou a preservação de um simples sabugueiro ou de um amieiro. A construção do trilho que ocorreram ao longo deste espaço, levando e de passadiços colocados estrategicamente nas zonas úmidas, de forma a criar a preservação e de levar as pessoas a usufruir deste espaço de uma forma pouco intrusiva e ao mesmo tempo preservando estes valores. As podas de formação, conjuntamente com as tacarias que foram desenvolvidas com planos de formação ao longo de todo o espaço. Estabilização de zonas de erosão com enrocamentos vivos que foram desenvolvidos para a preservação exatamente destas margens e os cortes seletivos para as zonas de lazer. Colocação de placares informativos e a construção das técnicas de engenharia natural ao longo dos vários locais, umas ao lado das outras, para nós podermos comparar exatamente a evolução que ocorreu em todo este espaço e como é que ela se iria desenvolver ao longo do tempo. Mal terminamos a parte das intervenções, tivemos cheias e passaram logo pelo primeiro grande teste de intervenção, como é que ficaram após as cheias estas nossas técnicas de engenharia natural. Após 6 meses, já tínhamos as técnicas cobertas com vegetação, com herbáceas nos vários locais e os charcos a funcionar em termos de sistema natural e de que tínhamos aqui mais as fotografias novamente das cheias e aqui a instalação noutro local das diferentes gradas com as fibras de coco, o enrocamento vivo que foi construído e passado 6 meses aqui já o local já com a vegetação naturalizada de estabilização do próprio local. Este é um exemplo concreto de como é que nós podemos fazer intervenções de valorização e de preservação dos valores ambientais e, em simultâneo, colocar as pessoas a poder usufruir e observar a biodiversidade, a avifauna no próprio espaço, em termos de ação.
Vou agora, no tempo que me resta, falar ainda de outros projetos de estabilização de margens, nomeadamente dos laboratórios de rios que estão neste momento a ser implementados ao longo do país, que são locais de apontar o dedo ou de efetivamente demonstrar de uma forma ativa, pela positiva, de como é que se atua em termos técnicos, em termos de obra, de monitorização, manutenção, envolver todos, as escolas, as universidades, onde os sábios e os conhecedores dos locais vão poder ter acesso livre e disponibilizar para todos o acesso ao conhecimento e as melhores práticas de atuação, observando os resultados. Temos que envolver a ciência para que, efetivamente, tenhamos locais demonstrativos de bons exemplos. Apontar o dedo significa fazer parte da solução aqui em termos de atuação. Apresento aqui um dos locais recentes de atuação destes laboratórios, onde se colocaram as técnicas de engenharia natural, tal como se fez em Santa Maria da Feira, e agora os enrolcamentos vivos, e repete-se os muros vivos, repetem-se as grades vivas, os diferentes travessões de estabilização e, efetivamente, os vários locais que vão poder ser valorizados. Outro último aspecto que gostaria aqui de ressalvar é que todos nós podemos fazer parte de um grupo de movimento que são os Guardiões dos Rios. Ser pessoas proativas dentro de associações, um movimento que são de pessoas que individualmente querem atuar a nível pessoal. Como é que eu, a nível individual, vou trabalhar o meu ego, vou trabalhar a minha forma de ser para eu contribuir para ajudar os rios e ajudar a água e todos estes sistemas. Por outro lado, vou poder atuar na minha comunidade. E quem é a minha comunidade? Quem são as pessoas com quem eu vou atuar, com quem eu vou influenciar pela positiva para cuidar dos nossos rios? Serão os políticos? Serão os agricultores? Serão os grupos de sensibilização e participação pública, como o Projeto Rios? Ou serão os cientistas, as pessoas que estarão ligadas às ciências, fazendo inventariação de espécies e auxiliando em trabalhos de voluntariado? Todos nós somos importantes, podemos efetivamente mudar o nosso roupa para nós podermos atuar em termos de guardiães, as guardiãs dos rios, aqui inspiradas no guarda-rios, ou os guardiões dos rios, aqui inspirados nos amieiros. Este é um projeto também financiado e testado já pelo Fundo Ambiental em Famalicão, que esperemos agora disseminar para outros municípios e por outras pessoas que queiram efetivamente envolver-se ativamente nesta rede de cuidadores. Eu próprio faço parte também de uma rede da ERRIO, multidisciplinar, na componente hidráulica, ecológica e social, para poder também trabalhar e poder demonstrar como é que nós podemos cuidar das nossas linhas de água. Quanto a cuidar dos rios, sim, vamos ter de estar atentos que o guarda-rios continua aí, ao longo dos nossos rios, para poder pescar, para poder ser um bioindicador da qualidade dos nossos rios, e todos os nossos rios têm direito a ter um guarda-rios, todos os nossos rios têm direito a ter um guardião dos rios que cuide, preserve e usufrua da natureza. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo excelente exemplo de tudo aquilo que pode ser feito, pode e deve ser feito para a reabilitação das nossas linhas de água. Teremos tempo seguramente para várias perguntas no final. E eu passava agora para o Jael Palhas. O Jael Palhas, que é investigador no Centro de Ecologia Funcional desde 2017, da Universidade de Coimbra. Faz parte da plataforma Invasoras, Espécies Invasoras de Portugal. É mestre em Ecologia Aplicada pela Universidade de Coimbra e licenciado em Ecoagroturismo. Tem trabalhado em diferentes projetos de investigação, conservação e educação ambiental, sobretudo dedicado aos charcos, onde se destaca o emblemático projeto Charcos com Vida, muito parecido na sua atuação com o projeto Rios, mas aqui muito focado com estas zonas úmidas tão importantes e tão esquecidas. Tem-se dedicado também à conservação e à investigação das espécies aquáticas, desde cágados, anfíbios e plantas aquáticas. Atualmente é aluno de doutoramento em Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade de Évora, onde se dedica ao estudo da conciliação entre a conservação da biodiversidade aquática e a produção de arroz. As suas principais áreas de investigação são a ecologia aquática, a hidrobotânica, as invasões biológicas, a herpetologia e a interpretação do património como ferramenta de educação ambiental. Jael, bem-vindo e tens agora a palavra para partilhares aquilo que tens feito e a tua visão sobre esta questão. Obrigado.
Antes de mais, obrigado também por terem convidado a estar aqui convosco e a participar desta conversa. Eu comecei a trabalhar com animais e cada vez mais me tenho dedicado às plantinhas e às plantas aquáticas. E uma coisa com que me deparo é que em Portugal temos muito pouca informação e muito pouca divulgação das nossas espécies aquáticas e frequentemente as pessoas, quando vêm à água com muita vegetação, interpretam isso como um problema. E eu aqui levanto a questão: será que isto que temos na imagem é um problema? Se eu disser que tenho uma quinta cheia de animais, as pessoas certamente vão pensar que isso não é um problema, mas a resposta obviamente depende se que animais é que lá estão. Podem ser animais de quinta, podem ser pragas ou espécies invasoras, e portanto não se pode dizer se os nossos rios estão com um problema ou não por estarem cheios de vegetação, enquanto não se vai ver que plantas lá estão. E quando nós vamos ver o que é que está nos nossos meios aquáticos, deparamos com situações muito diversas. Por exemplo, nestas 4 imagens, as duas de cima representam meios aquáticos invadidos por espécies exóticas invasoras, algumas das mais graves que já temos em Portugal. Mas temos também meios aquáticos muito ricos ainda em espécies nativas e em espécies raras e ameaçadas, e até com espécies que não estão ainda identificadas para Portugal, ou que só recentemente é que foram identificadas para Portugal, e portanto ainda há muito trabalho a fazer sobre conhecer a biodiversidade dos nossos rios, especialmente no caso das plantas e das plantas submersas. Na maior parte dos casos, e porque temos um país pequeno mas muito diverso, e porque estamos na bacia do Mediterrâneo, o que nós temos, e porque somos um país que começou muito cedo a transportar espécies dos outros continentes para cá, e fomos de alguma forma pioneiros na globalização, temos já os nossos meios aquáticos cheios de espécies exóticas invasoras, mas também ainda temos muita biodiversidade e muitas espécies raras e ameaçadas, e portanto esta imagem é um exemplo disso, em que temos atrás dos jacintos de água uma das piores invasoras, em baixo algumas espécies comuns, como as silvas, mas nativas, e no meio aparece uma espécie criticamente em perigo, que é o estaco do Baixo Mondego, ou Betonia palustre, pouco conhecido do público, e que temos feito algum esforço para mapear, para procurar onde é que ela está. A população em geral não distingue as plantas, e nós vemos isso mesmo quando perguntamos às pessoas os nomes das plantas e das plantas nativas. Não falo das cultivadas, mas pelo menos das plantas selvagens, as pessoas conhecem mais facilmente os nomes dos animais do que os nomes das plantas. As plantas são todas verdes, não é? E a maior parte das pessoas olha para a paisagem e só vê verde. Quando começamos a perceber o que é que lá está e a ver os diferentes tons de verde que temos na paisagem, percebemos que não é tudo verde. Isto é como a maior parte das pessoas vê a paisagem. Os botânicos veem o que é que lá está e atribuem nomes às coisas, e às vezes percebemos que o verde não é todo igual e que há verdes que são um problema e verdes que são um encanto, e que não conseguimos perceber uma paisagem, nem gerir uma paisagem quando não formos ver os vários verdes que lá temos. As aquáticas têm um problema adicional que é, ou dois problemas adicionais. Um, o das submersas, que já falarei à frente, que são escondidas pelo reflexo da água, mas mesmo das plantas que estão na margem, muitas delas, a maior parte do ano, têm um aspecto muito parecido. Faz com que as pessoas olhem para ali, a maior parte das pessoas chama juncos a tudo que tem este aspecto, mas na realidade, se nós esperarmos pela época em que as plantas dão flor e se olharmos para a flor de cada uma dessas plantas, vemos que estão aqui plantas completamente diferentes umas das outras. Embora ao longe, com o olho menos treinado, pareçam todas iguais. E este esforço de olhar para a vegetação e para o verde e procurar lá no meio algum sinal que nos permita saber o que é que lá está e procurar ali no meio o que é um problema ou o que é que não é um problema. Por exemplo, em cima temos duas espécies, uma que é uma espécie ameaçada em Portugal e muito bonita e com utilização ornamental também, que é o junco florido, e à direita temos o piteirão, que é uma espécie invasora aquática, que até há pouco tempo só estava dada para o Baixo Mondego, neste momento já está no Baixo Tejo também, é uma espécie espinhosa que bloqueia o acesso à margem e tudo, que é um problema bastante grave. As de baixo são espécies comuns dos nossos rios e dos nossos lagos, e portanto nós podemos ter massas de água com muita diversidade de espécies de margem, flutuantes, mas também submersas. E a vegetação submersa é aquela que mais facilmente passa despercebida às pessoas, porque temos o reflexo de água que nos impede de ver o que está lá em baixo, e portanto a maior parte das pessoas ao olhar para os meios aquáticos até chama algas ou limos a tudo, mas se nós olharmos com cuidado para as plantinhas que crescem debaixo da água,
percebemos que temos aqui formas muito diferentes, cores muito diferentes, folhas curtas, folhas compridas, folhas ramificadas, folhas inteiras, folhas redondas, e portanto temos muitas espécies. O esforço de procurar o que é que nós temos de vegetação debaixo d'água em Portugal ainda está muito por fazer. A última publicação, a última monografia sobre as plantas aquáticas em Portugal é dos anos 70. Muitas plantas depois disso se extinguiram ou reduziram drasticamente a sua área, e há muito pouca gente atualmente a trabalhar com as plantas aquáticas, especialmente com as submersas. As plantas aquáticas, ou as plantas em geral, não têm redes sociais, se calhar deveriam, onde nós pudéssemos saber e conhecer melhor as plantas que bem ou mal fazem parte da nossa vida, e onde pudéssemos ver a cara delas e saber-lhes os nomes, e a maior parte das pessoas olha para as plantas e as plantas não falam, não se auto-identificam, o que exige que nós tenhamos algum conhecimento adicional para conseguirmos identificar. Já vamos ver mais à frente que há formas de ultrapassar essas barreiras. Ao longe todas parecem tufos debaixo d'água, mas mesmo ao longe nós conseguimos ver que há tufos com texturas diferentes, com formas diferentes. Aqui estão duas, uma invasora à esquerda, a Elódia africana, e à direita a cauda de raposa, ou Ceratófilo, que é uma nativa bastante comum ainda. Se olharmos de perto percebemos que elas são completamente diferentes, têm formas mesmo diferentes das folhas, umas são ramificadas, outras são fininhas ou inteiras, outras têm várias folhas por cada nó, outras só têm uma por cada nó, mas a maior parte das pessoas nem sabe para onde olhar para as distinguir. Nós temos no projeto das invasoras, em invasoras.pt, temos para algumas invasoras aquáticas, nomeadamente para as elódias, uma chave que ajuda a olhar para elas e perceber afinal o que é aquilo. Mas para a maior parte dos casos, nós para identificar uma planta submersa, temos que a ter na mão e temos que conseguir fotografar estes pormenores. Muitas vezes ao longe nós vemos ali uma massa de plantas, não sabemos o que é, mas quando fotografamos na mão já conseguimos ver. O problema é que a maior parte dos botânicos, eu costumo dizer na brincadeira, que a maior parte dos botânicos dissolvem na água, não entram para dentro da água para ir ver o que lá está, e portanto muitas das espécies submersas ficam por identificar. As flutuantes, como são muito mais visíveis, acabam sempre por ser vistas, quer sejam as nativas, quer as invasoras, e no caso das invasoras, são também as invasoras flutuantes que chamam mais a atenção, como o jacinto de água. Neste caso, isto é o Rio Mondego, o braço abandonado do Rio Mondego, em Ereira, que está completamente, ou estava completamente tapado de jacinto de água. Neste momento tem alguns projetos que estão a controlá-lo e, felizmente, já não está neste estado. Mas também, neste sítio, ou em alguns destes sítios que estão completamente invadidos, ainda temos algumas plantas raras e algumas plantas ameaçadas. E, por isso, uma das maiores dos esforços que temos que fazer hoje em dia é perceber que quando alteramos uma paisagem, quando fazemos as grandes intervenções na paisagem, que hoje em dia temos uma capacidade de fazer intervenções a uma escala muito maior do que se fazia nos séculos passados, portanto com impactos muito maiores também, que é preciso ter em conta que no meio daquelas espécies invasoras todas ainda poderá haver algumas espécies raras. E portanto nós no fundo temos que conseguir trabalhar ou gerir a paisagem entre estes dois extremos, das plantas que estão a chegar agora e de novas invasoras que vão causar estragos terríveis e que temos que saber identificar a tempo e conseguir controlá-las a tempo para não se espalharem, e aquelas plantas que estão ameaçadas ou já criticamente em perigo e que qualquer erro nosso pode fazer com que elas desapareçam de Portugal e desapareçam das nossas listas. E portanto temos já alguns projetos que estão a trabalhar estes dois temas, e que eu estou a trabalhar no projeto das invasoras.pt, portanto no grupo do Centro de Ecologia Funcional, que tem feito mais trabalho sobre a divulgação de espécies invasoras em Portugal, ou de plantas invasoras em Portugal, mas estive também a colaborar como voluntário do projeto da Lista Vermelha, procurando as plantas raras e ameaçadas, e é essencial quando estamos a trabalhar num território, quer seja do ponto de vista de um voluntário, de um município, de um centro de investigação, ter sempre em conta estes dois extremos das invasoras e das nativas. A maior parte do volume de plantas que lá estão e a maior parte dos serviços ambientais são prestados até por espécies comuns. Mas temos umas que podem, as invasoras que podem comprometer todo o funcionamento do ecossistema, e temos aquelas ameaçadas que têm um enorme valor para a conservação e que corremos o risco de estes destruir se não tivermos isso
em conta. Mesmo algumas espécies que eram comuns no passado e que ainda não foram sequer avaliadas pelo projeto da Lista Vermelha têm estado a desaparecer e cada vez há menos, como o nenúfar amarelo que aparece nesta imagem. Às vezes não nos lembramos disso. Nós vivemos aqui num cantinho, num dos cantos do mundo que tem mais espécies, mais diversidade, mais biodiversidade, que é a bacia do Mediterrâneo. E em Portugal é um país pequenino, mas com climas diferentes, com geologias diferentes, o que faz com que tenhamos águas diferentes também. E portanto somos um país que apanha muitas transições, muitos ecótonos, como nós chamamos. Há áreas que têm espécies de um lado, espécies do outro, espécies mais atlânticas que aparecem no resto da Europa, espécies mais mediterrânicas que aparecem na bacia do Mediterrâneo ou até em África. Especialmente nestas áreas que há grande transição entre estes dois ambientes, nós encontramos grande diversidade de espécies também. Quando foi feito este ano, e só este ano é que foi feita a avaliação da lista vermelha das plantas, no fundo, quais são as plantas que estão ameaçadas em Portugal, visto que infelizmente já se extinguiram algumas, e a maior parte das extinções em Portugal são de aquáticas. Há este fenómeno que o Miguel Porto da Sociedade Portuguesa de Botânica chama o apagão das aquáticas. Em poucos anos desapareceram uma série de espécies aquáticas do país, especialmente na região centro. Durante o tempo que estive a colaborar como voluntário do projeto da Lista Vermelha, e em que o objetivo era ir ver onde é que estavam estas plantas, apenas uma lista de 500 foram avaliadas para perceber onde é que nós as encaixávamos nestas categorias, se já estavam extintas, se estavam criticamente em perigo, vulneráveis, ou se não estavam ameaçadas, e mais de metade das espécies avaliadas estão ameaçadas. E ainda não foram todas avaliadas, e muitas das que não foram avaliadas provavelmente estão também ameaçadas, ou algumas até extintas. Isto são apenas alguns exemplos das muitas que simplesmente desapareceram de Portugal nas últimas décadas. E temos desde plantas que eram muito comuns, pelo menos como a Sagitária no Baixo Mondego, ou Hidrocáris, ou a Marcília aqui na região centro que havia muito, até espécies que mesmo nos registros históricos eram espécies que haviam pouco em Portugal, como as estrelas d'água, os amazónios, que só foram vistos no Baixo Mondego e que entretanto desapareceram. O ano passado conseguimos reencontrar uma destas que estava desaparecida. Quando olhamos para as áreas que elas ocupavam e as áreas que ocupavam em Portugal, percebemos o quanto elas desapareceram e o quanto muitas espécies foram desaparecendo de cada bacia hidrográfica e algumas até do país. A história repete-se também a nível das regiões. Há regiões onde algumas espécies ainda eram comuns, ou pelo menos ainda existiam, e que houve extinções regionais, ou pelo menos espécies que regrediram em termos de distribuição, como é o caso dessas que estão aqui, que existiam todas aqui na região centro e que de repente desapareceram, e eu chamo a atenção para esta, que existia aqui na bacia do Tejo, na bacia do Mondego, e de repente, em poucos anos, desapareceu e já só existe no Raminho, e no Raminho está criticamente em perigo, também ameaçada por algumas invasoras novas. E a história repete-se, espécie após espécie, da redução das áreas. Felizmente algumas fomos conseguindo reencontrar mais aqui na região, mas muitas vezes o que acontece é que elas desapareceram das grandes extensões onde estavam e agora estão restritas a pequenos charcos, a pequenos poços, a massas de água isoladas onde as ameaças ainda não chegaram. Pequenas massas de água que ainda não têm poluição, que não tiveram grandes limpezas de vegetação, e que ainda não têm invasoras e que mantiveram estas espécies raras. E ainda temos muitas espécies que em Portugal estão muito localizadas apenas em alguns sítios. E chamo a atenção para algumas destas. Esta é uma espécie que eu gosto muito, até porque estou a trabalhar com arrozais, e esta é uma espécie que em Portugal já só existe nos arrozais de Baixo Mondego. Esta é outra que também só existe no Baixo Mondego. Eu vou passar à frente desta lista e vou mostrar que há muitas que estão ameaçadas, mas não chegaram a ser avaliadas. Não sabemos se estão ameaçadas ou não. E, portanto, enquanto nós estamos aqui à conversa, em algum sítio de Portugal estão a destruir algumas populações destas espécies que nem sequer foram avaliadas. E todas estas que foram avaliadas e que estão ameaçadas, a maior parte delas não estão nas nossas diretivas, não estão na diretiva Habitats, não estão classificadas, não estão na legislação e, portanto, não é proibido destruí-las. Infelizmente, o que tem acontecido é que continuam a ser destruídas muitas delas.
Nós tivemos nos últimos anos alguns projetos para conservar estas espécies. O projeto das charcas de Noé, em que tentámos fazer mapeamento tanto das plantas ameaçadas como das raras, com a participação da população local, em várias atividades de BioBlitz, e em conjunto com a associação, que é a Associação Charcos e Companhia. Tivemos atividades de conservação in situ, em que fomos aos locais onde estas espécies ainda estão, remover as invasoras que lá estavam, para que estas espécies possam continuar a existir naquele local, mas também salvaguardarmos noutros locais exemplares destas plantas, nomeadamente nos jardins botânicos de Coimbra e do Porto, e em alguns charcos ornamentais. Inclusive fizemos requalificação de algumas massas de água urbanas que estavam cheias de espécies invasoras e com muito pouca biodiversidade, e com alguns problemas também estruturais, e requalificámos-las para conseguirem receber exemplares destas espécies raras e ameaçadas e conseguirem funcionar como verdadeiras charcas de Noé, no fundo, arcas de Noé para plantas aquáticas. Isto trabalhámos também na questão da comunicação com painéis. O ano passado colaborámos com um projeto da CIM de Coimbra, que foi o projeto Flora Reply, que se focou na conservação de 2 espécies de nenúfares muito emblemáticos, que não estão ameaçados, mas que estão em regressão em Portugal, e de 3 espécies ameaçadas na região. Uma delas, que são as fitas ou saca-rolhas, a Valigeneria spiralis, que estava desaparecida em Portugal e que nós reencontramos apenas num sítio, e que estivemos a fazer esforços pela sua conservação. E estamos agora também a fazer alguma comunicação disso, porque o que acontece é que as pessoas, quando veem os nossos ecossistemas já cheios de espécies invasoras de poluição, acabam por se desmotivar da conservação, achando que já está tudo estragado e que não vale a pena. É essencial mostrar que ainda vivemos num paraíso, que ainda temos muitas plantas bonitas e que ainda temos muito para salvar. A maior parte das pessoas não procura plantas aquáticas, e mesmo os botânicos, temos muito pouca gente a trabalhar com plantas aquáticas em Portugal, especialmente as submersas, e é preciso pensar, e é preciso pôr mais gente a vestir os diferentes camisolas e os diferentes calçados, e a usar todos os meios que tivermos disponíveis para procurar plantas aquáticas. Hoje em dia temos drones, e portanto conseguimos resolver o problema do reflexo na água, e conseguimos olhar as massas de água de cima mais facilmente e de forma mais rápida, mais barata, e procurar onde é que estão os tufos de vegetação submersa. E aqui temos estes tufinhos, estas manchas escuras na imagem, são plantas aquáticas, e portanto conseguimos perceber onde é que elas estão, que formas diferentes é que há, que cores diferentes é que há, e depois ir lá confirmar. E podemos também aproveitar que o vento empurra os fragmentozinhos todos, geralmente para os cantos sudeste das massas de água. Podemos ir procurar os fragmentos que lá estão, e conseguimos assim encontrar algumas das plantas de que não havia registro ou que não sabíamos onde estavam. Conseguimos também perceber melhor as diferentes paisagens que temos, e estes locais, por vezes até locais que nós estamos habituados a pensar como locais degradados, que são as áreas de extração, as pedreiras, os areieiros, por serem locais, bacias fechadas, que não têm poluição, que mais dificilmente chegam lá espécies invasoras aquáticas, acabam por manter espécies que desapareceram dos nossos rios e dos nossos lagos. E há muitas espécies na paisagem que precisam de perturbação, que precisavam dos rios a mudar de sítio, como mudavam antigamente, estas dinâmicas fluviais dos rios e dos braços de rio que ficam isolados, das dunas a mudar de sítio. Claro que gerir a paisagem, gerir a propriedade privada com rios a mudar de sítio é uma coisa muito complicada, o que levou a tentar manter os rios no mesmo sítio, a tentar manter as dunas no mesmo sítio, e isso estabilizou muitos destes sistemas dinâmicos e fez com que muitas das espécies que dependiam dessas dinâmicas desaparecessem e que se mantenham hoje em dia em sítios onde ainda têm essas dinâmicas de perturbação controlada, como por exemplo neste areeiro, onde temos cerca de 5 ou 6 espécies raras e ameaçadas submersas a viver. E portanto, quando nós começamos a procurar o que há e o que há por baixo d'água, vemos que às vezes à superfície temos coisas muito comuns, mas debaixo d'água estão lá plantas raríssimas, inclusive plantas das quais não tínhamos registro ainda em Portugal. Também as invasoras precisam de mais gente dentro d'água com olhos treinados para encontrar estas espécies, especialmente as novas invasoras e as espécies que nos vão causar mais problemas no futuro. Tem havido nos últimos anos mais projetos ligados a esta área, nomeadamente o projeto Life Invas Aqua, que tem divulgado espécies invasoras aquáticas em Portugal, e chama a atenção, por exemplo, para esta, que é a Ludovigia peploides, que é uma das piores invasoras aquáticas, que consegue ser submersa, flutuante, emergente, nas margens, consegue fazer tapetes flutuantes e que se está a espalhar, temos descoberto, no último ano descobrimos em vários sítios em Portugal, e que precisamos de mais gente atenta de norte a sul do país, que olhe para estas folhinhas redondinhas flutuantes e que pense
isto se calhar é aquela coisa que eu vi numa apresentação, é melhor enviar esta informação para as universidades ou para os municípios para que possam atuar. Muitas vezes, algumas daquelas espécies que existiam nos nossos rios permanentes e nos nossos lagos permanentes estão hoje em dia isoladas, por exemplo, em estruturas artificiais como tanques e poços, onde o lagostim não conseguiu entrar e onde não haja herbicidas ou onde não haja poluição. E, portanto, a dificuldade que tínhamos antigamente ou que temos até agora, de dar nomes às plantinhas, torna-se mais fácil hoje em dia, em que nós temos ferramentas, que eu vou falar mais à frente, por exemplo, aplicações que nos ajudam a identificar as plantas e que tornam tudo isto muito mais fácil para qualquer leigo. Eu tenho andado neste momento a procurar em arrozais, porque no fundo nos arrozais encontramos muitas espécies que antigamente apareciam em leitos de cheia dos rios e que os arrozais só estão com arroz metade do ano, o resto do ano são no fundo leitos de cheia e são leitos de cheia que ainda mantêm alguns valores ambientais muito grandes, não só de plantas, mas de animais também, e temos descoberto que ali no meio dos arrozais, de alguns arrozais, conseguimos encontrar, por exemplo, plantas carnívoras, e aqui alguns dos exemplos das espécies que encontramos nos arrozais aqui do Baixo Mondego. Desde o limo mosquiteiro, que é uma planta carnívora que come também larvas de mosquito, não só, mas também, e algumas plantas bastante interessantes que por aqui existem. Portanto, não só é preciso mais gente com olhos para as plantas, como é preciso um maior envolvimento de todos, porque para a conservação destas plantas, neste momento, a nossa legislação não nos ajuda a salvar estas plantas. Muitas destas não estão protegidas, não é obrigatório ter cuidado com elas, portanto, até agora não estavam identificadas como ameaçadas, nem só este ano é que o ICNF passou a ter acesso a uma base de dados destas plantas, mas continuam a haver projetos a decorrer em áreas que têm plantas muito raras e que as estão a destruir. E, portanto, é preciso estarmos todos mais atentos. Eu vou dar um exemplo desta plantinha que eu gosto muito, que é a Plânia palustre, ou Stachys do Baixo Mondego, que em Portugal todo só há, nestes 3 pontos do Baixo Mondego, num existe uma planta, no outro existem 3 plantinhas e no outro existem cerca de 80. Estas plantinhas, no sítio que tem mais, estão misturadas com jacinto de água e estamos com esforços grandes para as controlar. Há várias entidades com projetos aqui para controlar jacinto de água e só o ano passado é que foi detectado este núcleo tão grande desta planta no meio do jacinto, mas não se foi a tempo de informar quem estava, os projetos todos que estavam a limpar o jacinto e, portanto, parte das plantas foram removidas. Mas elas ainda são bastante resistentes e estão a voltar e numa margem foram limpas por causa do jacinto, na outra margem havia um projeto a decorrer o ano passado e foi preciso sentar as entidades todas à mesma mesa, o município, a Proteção Civil, o ICNF, o fiscal de obra, os empreiteiros, e com toda a gente à mesma mesa encontraram soluções. Era um local que ia ter paliçada e que essa paliçada iria destruir o maior sítio em Portugal com esta planta, e com uma ação tão simples como mudar a paliçada meio metro para trás, conseguiu-se marcar as plantas. A paliçada foi posta não dentro da água com aterro, mas ligeiramente atrás, mantendo a bordinha da água, portanto mantendo as plantas, e esta primavera lá estão as plantas a recuperar e portanto com o envolvimento de todos e com a colaboração de todos conseguem-se encontrar soluções. Mesmo que as plantas ainda não estejam protegidas, mesmo que não sejamos obrigados legalmente a salvá-las, quando há envolvimento conseguimos fazer isso. Hoje em dia temos, com qualquer smartphone, temos acesso aos calhamaços todos de botânica, mas temos acesso também a excelente informação de divulgação. Qualquer pessoa no campo consegue mapear as invasoras, consegue ter acesso à forma de as distinguir, consegue ter o iNaturalist, uma aplicação que é utilizada pela plataforma Biodiversity for All, para não só mapear, colocar no mapa as plantas, não só plantas, mas animais também, mas a própria aplicação ajuda a identificar. Portanto, uma pessoa no campo fotografa uma florinha, põe na aplicação e a aplicação dá sugestões do que está a ver e, portanto, quanto mais gente estiver a fotografar a biodiversidade que temos, mais pontos vamos ter nos mapas, melhor vamos conhecer o que há no nosso país e também as pessoas mais ficam a conhecer e mais se envolvem. E temos também a sorte de ter um dos melhores sites de botânica do mundo,
o Flora One, onde uma pessoa consegue pesquisar qualquer coisa como plantas aquáticas, flor amarela na Figueira da Foz, em junho. E aquilo dá a lista de plantas com flor amarela dentro da água em junho na Figueira da Foz. E, portanto, e temos também informação de quais é que estão na lista vermelha. Portanto, neste momento, basta ter um telemóvel e no campo a pessoa consegue identificar o que está a ver, ou pelo menos ter uma noção mais próxima do que está a ver. Isto tem sido cada vez mais utilizado por projetos educativos, por projetos de divulgação científica, mas é preciso também que entre nos projetos técnicos e que quem está a fazer o planeamento do que se vai fazer no campo esteja também atento e consiga e ajude também a identificar o que está no local. Nós temos feito algum trabalho nessa área aqui no Baixo Mondego, inclusive de formação às pessoas que andam a controlar o jacinto de água, que andam a trabalhar nos nossos rios aqui do Baixo Mondego. E temos a página invasoras.pt que convidamos toda a gente a explorar e a saber mais sobre as plantas invasoras de Portugal. No fundo, aquilo que nós temos que memorizar é que nós neste momento estamos numa crise de biodiversidade muito grande, com problemas cada vez maiores de espécies exóticas, muitas delas a tornarem-se invasoras graves, mas não nos podemos esquecer das raras e não nos podemos esquecer que debaixo da água também há vida e que é preciso ir ver que vida é que lá está, porque também podem lá estar plantas raras, mas também podem lá estar plantas invasoras e que, no fundo, o que está debaixo da água, as plantas que estão debaixo da água são as que estão a limpar a água, a manter a água transparente, a servir de alimento e de abrigo para os peixes, para os tritões, etc. E é preciso termos o princípio da precaução e saber que, por exemplo, em alguns sítios onde estas plantas não estão, aquelas lamas que ali estão, aqueles sedimentos, é onde está o banco de sementes delas. E que alguns sítios que já não têm estas plantas que se extinguiram, estão ali naquelas lamas as sementes que vão permitir que essa população recupere quando o rio deixar de ter poluição, por exemplo. E, portanto, devemos ter o cuidado de gerir também os sedimentos e as margens com essa atenção. Qualquer dúvida que tenham, passamos à parte das perguntas e da conversa e podemos estar disponível para falar sobre isso. Muito obrigado, JL, por esta visão alargada sobre a importância das plantas e muitas vezes daquilo que passa invisível aos olhos de muitos. Provavelmente poderíamos acrescentar aqui várias outras visões importantes, não é? A visão do que se passa com a ictiofauna tão ameaçada, o que se passa com os anfíbios, não é? E estando associados a pontos de água muito associados à agricultura tradicional e que têm vindo a desaparecer de uma forma muito acelerada. E agora, por exemplo, com estas notícias que saíram ainda a semana passada da destruição de alguns dos últimos charcos mediterrâneos, temporários mediterrâneos no sudoeste alentejano, associados à agricultura intensiva. Né? Mesmo os poucos que ainda têm algum estatuto de proteção não resistem a este padrão de destruição deste tipo de ambientes. Mas lançamos aqui já uma série de pistas daquilo que é importante, tanto do ponto de vista do conhecimento, como do ponto de vista, se calhar acima de tudo, da articulação com os vários agentes no terreno, com os municípios em particular, que têm tomado esta liderança. E eu começava aqui as perguntas, lembrando a toda a audiência que o chat está aberto, que estamos ansiosos pelas vossas questões, para podermos ter aqui um debate alargado. Mas começava aqui com uma pergunta da engenheira Marina Rodrigues, que é dirigida ao Pedro, mas que eu vou alargar também ao Jael. E que é uma questão importante, não é? Em relação a esta gestão destas áreas que muitas vezes têm diferentes domínios e têm um domínio público, mas também um privado. No caso das frentes de rio que têm este domínio privado, muitas vezes, que implicam o acesso, a possibilidade de gestão destas áreas, como é que, no vosso caso, Pedro, como é que vocês identificam, como é que envolvem e como é que sensibilizam os proprietários privados destas frentes de rios e, se calhar, depois a seguir
agregava ao Jael, no caso, por exemplo, dos charcos, que ainda mais têm esta questão, não é? Estão normalmente dentro totalmente de propriedade privada, portanto, como é que conseguimos chegar a estes atores tão importantes? Pedro? Ora, relativamente a esta questão, que é muito pertinente e é o grande desafio do meu ponto de vista de gestão prática e operacional da biodiversidade no nosso território associado às linhas de água, é a quem é que cabe as competências e quem é que acaba por fazer a gestão. Isto em termos de lei está tudo bem definido e tudo claro. A questão é o modo operandi, que é como é que o proprietário, seja de um campo de arroz de frente à Ribeirinha, seja ele um proprietário que planta milho, vai ter regras bem claras e benefícios económicos associados ao seu trabalho, porque é disto que é o suor das pessoas que estamos aqui a falar, é essa a questão da biodiversidade dentro da sua equação de produção de milho, ou dentro da sua equação de produção de arroz. E ele vai ser um agente ativo. Por um lado, ele tem direitos e tem obrigações. Se os direitos é captar água, por exemplo, das linhas de água, por outro lado, tem a obrigação de limpeza e preservação dos corredores ribeirinhos, e por outro lado, como é que ele vai ajudar a implementação da Diretiva 4 neste processo. E nós podemos ter a nossa visão científica, a nossa visão operacional do que era o melhor para aquele terreno, mas ele terá a sua visão do que é que ganha euros no final do mês em termos de atuação, que em alguns casos é abandonar o terreno. Plantou até lá um arum de Donax, umas canas para os feijões, que entretanto o terreno passou a ser abandonado e deixou de cuidar e as invasoras tomaram conta do terreno dele e dos vizinhos. Então, todo este envolvimento do modo operandi cabe inicialmente por um processo de projetos que têm que ser por competência multidisciplinar em termos de atuação, uma visão alargada dos técnicos que vão depois avaliar todo este trabalho. Se por um lado termos que envolver a CNF, a APA, a cada vez mais darem opiniões dos melhores métodos de operacionalização dos trabalhos e das melhores práticas para que tenhamos empreitadas, intervenções e investimento público. Mas isto é quando temos dinheiros públicos que vão fazer uma limpeza, uma valorização e uma redução do rio. A questão é que nós temos milhares de quilómetros de linhas de água em que não tem beneficiação económica direta, por isso os proprietários terão que eles próprios encontrar recursos para fazer estas intervenções. E esse envolvimento ativo caberá muito, do meu ponto de vista, à ação direta dos municípios, dos técnicos dos municípios, pela proteção civil e pela proteção e valorização dos nossos habitats, da nossa biodiversidade, despertaram uma nova consciência para que, por um lado, através do edital, que está previsto na lei, que quem não limpa e cuida das linhas de água tem direitos e obrigações, então uma das obrigações é a limpeza e valorização das linhas de água, e através desse edital serem envolvidas as pessoas de uma forma proativa, dando-lhe a conhecer as vantagens de efetivamente termos um corredor ribeirinho. Para isso precisamos do cadastro. Assim, podemos ter o inventário perfeito das plantas invasoras, autóctones, de tudo, mas não sabemos quem é que é o proprietário, o dono do terreno, onde é que está lá a Ludovigia. Olha, mas quem é que vai lá conseguir atuar naquela espécie e chegar lá e meter uma máquina ou chegar lá e arrancar à mão? Se o proprietário não nos deixa. E este cadastro é importantíssimo, ele estar atualizado e o envolvimento a nível local para que fique operacional. E isto significa que muitas das vezes os projetos de voluntariado passam por ajudar a fazer cadastro, ajudar a fazer inventariação. Nos projetos que nós atuamos, nomeadamente um excelente exemplo foi em Santa Maria da Feira, no Rio Ima, o município assumiu, conjuntamente com a Engenheira Marina, de uma forma muito destacada, que é este envolvimento com os presidentes da Junta e estes envolvimentos com os proprietários, para aquisição de terrenos de frente ribeirinha para este objetivo também de preservação. Então, o próprio espaço de domínio hídrico passa a estar no domínio privado do Estado, Câmara Municipal, em que ele vai ser o detentor deste terreno para nós podermos agora gerir e promover a biodiversidade e promover, efetivamente, esta valorização. E isto também tem que dar votos. Isto também tem que ser algo que a população quer. Por isso, esta participação pública, envolvimento dos proprietários, terá que passar por maior conhecimento, sensibilização ambiental de todos nós.
Porque sem me estender muito mais a estas questões, estarou disponível depois para mais detalhes se for necessário. Obrigado, Pedro. Jael, o teu comentário, por favor. Estás com o som desligado, desculpa. Estás com o som desligado. Liga o microfone. Peço desculpa. Obrigado. Naturalmente pode ser complicado conseguir conservar aquilo que as pessoas não sabem, especialmente quando as pessoas não estão envolvidas e não lhes é dada a informação. E projetos como estes que o Pedro Tegas apresentou são importantíssimos e projetos como o projeto Rios, que envolve as pessoas com a gestão com o conhecimento do que lá está, desde a parte do cadastro, movimentam muitas outras coisas que conseguem fazer com que a população, por exemplo, no caso aqui das espécies ameaçadas, quando nós conseguimos que o proprietário tenha noção do que é que lá está e que se envolva. Ainda recentemente estive num sítio onde havia algumas espécies na margem, conseguimos ir de terreno em terreno a falar com os proprietários e alguns deles neste momento já estão verdadeiros guardiões daquelas plantas e que, como são cada um deles que faz a gestão da sua margem, cada um deles as consegue, ou pelo menos alguns deles, temos a certeza que eles vão continuar a conservá-las. Em relação aos charcos, isto é particularmente problemático porque muitos dos charcos, se mesmo aqueles que estão inventariados, que estão estudados, que fazem parte de projetos europeus e que estão dentro da área de rede natura, se ainda assim esses são destruídos, é muito mais complicado todos aqueles mais pequenos que não estão dentro de nenhuma área de conservação, que não estão classificados, que não têm nenhuma proteção legal, que não aparecem em cadastro nenhum, que não aparecem no PDM e que os próprios proprietários não sabem. E que ninguém, em alguns casos, ninguém tem consciência do que é que lá está a viver dentro também, nem o ICNF tem essa informação. Portanto, o que acontece é que, e temos assistido a isso, de poços a serem tapados, de charcos a serem impermeabilizados e tapados com telas e totalmente artificializados, ou serem completamente destruídos, como foi este caso recente com as estufas. E isto, sem dúvida que o que é preciso é envolver as pessoas, envolver a população. Eu tenho estado a fazer um pouco esse trabalho com os agricultores, e neste momento temos alguns agricultores que se orgulham das espécies que lá têm e que têm em conta, na própria gestão do arrozal, têm em conta os cuidados a ter para conseguir manter estas espécies que já só existem nos arrozais deles, só existem nos terrenos deles, que neste momento ainda não lhes trazem nenhum benefício económico, mas que eventualmente no futuro, e essa é uma das áreas de trabalho em que será necessário trabalhar em Portugal, que é haver alguma certificação que certifique o valor ambiental destes terrenos agrícolas. Ou seja, em alguns casos, ter lá determinadas espécies ou determinados ambientes pode não ser uma vantagem económica direta, mas o facto do proprietário ter cuidados de conservação, ou estar a produzir serviços ambientais, ou ser o guardião de algumas espécies raras e ameaçadas, poderá vir no futuro a refletir-se, e deverá vir a refletir-se quer através do marketing, quer através de algum tipo de certificação, mas para isso é preciso ter um público também que esteja alerta para o problema. Para espécies emblemáticas, e agora respondendo também ali à questão colocada pela Marina sobre a conservação e comunicação quando se encontra espécies raras e ameaçadas, há espécies emblemáticas que é muito mais fácil as pessoas orgulharem-se de terem, ou os agricultores até utilizarem isso do ponto de vista de marketing. Há outras que são que é muito difícil fazer alguma comunicação sobre elas, porque são plantinhas minúsculas e pouco interessantes para o comum dos mortais. Em relação à comunicação, quando encontramos algumas destes núcleos de espécies raras, algumas dessas emblemáticas tem que se ter muito cuidado na sua divulgação, porque por um lado são sensíveis, por outro lado também algumas são apetecíveis para colecionadores irem lá arrancá-las. E, portanto, em alguns casos não se deve fazer grande comunicação enquanto não esteja salvaguardada a conservação daquela espécie ou daquela população, e enquanto não haja certeza que o proprietário está alerta, que está, por exemplo, envolvido na sua conservação. Obrigado, Jael.
penso que das vossas respostas surgiu aqui duas necessidades, se calhar primeiras, não é? Necessidades básicas. Por um lado, o conhecimento, saber onde é que estão as espécies importantes, os habitats importantes, e esse conhecimento, infelizmente, não existe de uma forma generalizada para o país, não é? E parece-me que aqui o ator principal acaba por cair sobre os municípios e sobre a iniciativa dos diferentes municípios, com alguns municípios se calhar mais proativos, mas outros ainda sem esse tipo de interesse neste conhecimento, porque de facto sem saber onde estão os valores ambientais não é possível conservar. Essa é uma base importante. Mas focaram também na questão dos benefícios para o proprietário, não é? Não interessa só saber, interessa que os proprietários possam ser envolvidos na conservação, e dificilmente se conseguem envolver proprietários se não houver benefícios. E nesse sentido é mais difícil identificar sequer quem seria aqui o agente, naturalmente o Estado, mas neste momento não existe este mecanismo, não é? Já tivemos medidas agroambientais que davam alguns subsídios para algumas plantações, mas neste momento, por exemplo, bosques centenários, charcos, linhas de água bem preservadas não são alvo de nenhum tipo de benefício. E como é que isto, é uma pergunta complexa naturalmente, mas como é que isto pode de alguma forma ser invertida? Como é que se pode usar a diretiva quadro como uma ferramenta de ação e não só de intenção, não é? E como é que podemos de alguma maneira partir para o terreno e termos a capacidade de, por um lado, saber onde é que estão as coisas, mas por outro, neste caso em concreto, dar este benefício aos proprietários. Pedro, Jael, não sei, Pedro, talvez. Acho que sim, é muito pertinente esta análise e aquilo que para mim continua a ser um desafio é nós estarmos próximos de quem tem efetivamente capacidade de agir. Exatamente como o Jael estava a dizer. Quem tem capacidade de agir, muitas das vezes, é o simples proprietário, em que é transformá-lo num produtor, num guardião. Como é que nós nos vamos poder maximizar este tipo de trabalhos que fazemos na frente dos rios, em que muitas das vezes ele tem lá um amieiro que ou corta para lenha ou o vai deixar lá ficar e vai ser habitat para as espécies nativas se poderem refugiar naquele espaço. E isto é um trabalho que passa olhos nos olhos, mão com mão, e efetivamente ajudarmos também os nossos políticos a investir para gerar valor. E gerar valor no nosso país, temos vários tipos de valor. Valor económico, valor social e valor de biodiversidade. E, efetivamente, a nossa economia terá que passar aqui por ajustes, do meu ponto de vista. A palavra serviços de ecossistema é o chapéu que tem-se falado muito para se poder plasmar essa economia. Mas é uma economia virtual, não chega ao proprietário. E estes proprietários que nós temos conseguido ganhar na frente dos rios são por questões emocionais, na maior parte dos casos, e não por questões económicas. Porque se formos por questões económicas, ele só vê ali uma despesa ou uma perda de valor associada a esta ação. E, efetivamente, a nossa economia deverá evoluir para incluir e dar mais valias para quem, efetivamente, protege espécies raras, para que nós tenhamos essas mais-valias. Eu ia mais longe. Espécies raras todos nós temos. As frentes dos rios, se hoje não tem, pode vir a ter. Se hoje não a tem lá, pode vir a albergá-la. Então, todos os corredores ribeirinhos são efetivamente um espaço do domínio hídrico que deve ser preservado e que deve ser cuidado. E se nós não vamos ficar aqui com diamantes que devemos preservar a todo custo, colocando lá todas as regras de ordenamento para proteger, e quando isto deve ser normal em todos os corredores ecológicos. E de ser, efetivamente, onde nós não pensamos que não havia lá nada, efetivamente está. Só não foi lá foi ninguém conhecer. Por isso, as linhas de água, do meu ponto de vista, são um dos hotspots dentro do hotspot que nós temos cá em Portugal e que deve ser preservado, que deve ser cuidado e que devemos mudar essa logística.
gerar esse valor e inverter este posicionamento mercantilista que nós temos da atuação social, é projeto a projeto, ação a ação, concreto que nós vamos trabalhar. Se tu diretamente no meio académico, onde estás envolvido, e no meio da investigação, captar dinheiros de investimentos de projetos comunitários é fundamental, mas que depois eles se possam plasmar no terreno, onde nós vamos poder trabalhar todos sincronizados. E isto é que todos fazemos parte da solução. E eu que felizmente tenho visto cada vez mais exemplos pela positiva. Há 10 anos, se calhar, e nós todos já nos conhecíamos há 10 anos, andávamos muito mais desolados e com muito menos concretizações. Estamos com concretizações e com quilómetros de intervenção. Eu que continuo a ser positivo relativamente ao nosso modo de atuar. 400 quilómetros de atuação e de valorização de corredores ribeirinhos. Foi pontual, após os incêndios, sim, mas foi uma realidade. Concretizou-se nesses 50 municípios. Precisa de continuidade? Precisa. Precisamos de mais investigadores no campo? Precisamos. Mas, efetivamente, envolver todos para que esse valor económico seja gerado também um valor social. Marca Rios. Efetivamente está aí para gerar valor. Rio Lis vale alguma coisa? A Ribeira dos Milagres, quanto é que vale? O Rio Lis parece que vale mais do que a Ribeira dos Milagres, porque a Ribeira dos Milagres todos a conhecem pela negativa. Se vendesse um queijo ou um presunto Ribeira dos Milagres, será que valia o mesmo que o Rio Lis? A questão é que um vai dar ao outro, não é? E se efetivamente nós conseguíssemos que a Ribeira dos Milagres valesse efetivamente pela marca do Rio Lis, agora se alguém ouvir falar, se calhar, de um presunto Riolo, não, o Riolo é bom, esse tem boa qualidade. Se calhar já vale mais alguma coisa. Nós estamos com as denominações de origem relativamente às regiões do Nordeste Transmontano, Alentejano e por aí fora. Se calhar as marcas e o mercado também têm respostas para isto, não é? Em termos de atuação e de valorização. Arroz do Mondego vale muito mais do que arroz da China, se calhar de Cantão, por cima de Macau, onde temos descargas químicas constantes, hoje ainda. Será que não preferimos ainda mesmo assim regado com a água do Mondego? Ou preferimos produtos vindos da China sem sabermos de que rio é que são regados? E isto é, efetivamente, a mercantilização e o sistema fechado de economia circular que eu espero também estar a dar contributos para este modo de atuar. Obrigado. Gel, queres comentar? Liga-se ao microfone. Concordo com o Pedro e acho que muito desta questão da marca e do marketing tem a ver também com questões de identidade e acho que grande parte do nosso território está sedento de identidade e sedento de coisas a que se agarrar e de marcas identitárias. E, por exemplo, nós temos uma série de marcas de arroz com nomes por exemplo, Pato Bravo, mas não temos nenhum arroz hibiscos. E Patos Bravos há em todo lado e hibiscos só aqui no Baixo Mondego. Portanto, no dia em que tivermos um produtor que esteja a conservar os hibiscos e que tenha isso no rótulo, claro que isto tem a ver com questões de mercado e com o facto de muitos deles não terem marca própria e tudo isso, mas isto vai passar muito por se juntarem as pessoas que têm, os proprietários que têm determinadas missões, que têm determinada visão e conseguirmos até através de cooperativas ou assim conseguir dar escala a isto e conseguir que os proprietários que têm determinado tipo de atuação, por exemplo, ao longo de um rio, que consigam envolver-se e que consigam pôr-se no mercado e sentir que é uma vantagem estar na margem daquele rio e que possa ser uma vantagem estar a regar com a água daquele rio ou ter aquele charco, etc. E, portanto, não é só uma questão de... Especialmente quando envolve espécies emblemáticas, não é só uma questão de conservação e não são só serviços quantificáveis em dinheiro, é uma questão também de identidade e é uma questão de valores culturais, de valores sociais. E o que está a acontecer agora, em muitos dos casos, é que nós estamos a trabalhar em muitas situações ainda, cada um para o seu lado. E a agricultura só vê agricultura e a produção só vê produção e o marketing só vê marketing e a conservação só vê conservação. E é preciso lá estar sentados todos à mesma mesa e é preciso ir buscar quem vende o arroz, quem produz o arroz, quem trata do rio, quem pesca ali no rio, quem gera o município e sentar todos à mesma mesa para encontrar soluções para as coisas. E
quando nós conseguimos isto, e cada vez há mais exemplos disso, de norte a sul, obviamente quando conseguimos envolver mais as pessoas, começam a ser projetos muito bons e com bons resultados. E concordo com o Pedro também que há 10 anos atrás nós estávamos todos a olhar para os problemas e a pensar isto é terrível, e agora nós começamos a olhar para... e é preciso olhar para as soluções, e é preciso avançar com soluções e ter bons exemplos que inspirem mais bons exemplos e que inspirem mais gente a juntar-se, e acho que nisso já estamos no melhor caminho. E quando nos surgem notícias que nos desesperam, como aquela história dos charcos temporários mediterrâneos a ser substituídos por estufas, quem sabe aqueles 2 charcos não se sacrificaram para que agora para que as pessoas efetivamente se mexam, para que os outros que ainda restam, os proprietários digam, espera aí, eu posso fazer isto uma vantagem, eu posso tentar lutar para ser diferente, ou para divulgar que eu não estou a fazer aquilo e que eu tenho uma atuação melhor, e que no futuro isso vai ser uma vantagem. E, portanto, e muito do trabalho que tem sido feito de comunicação, de educação ambiental, está a preparar para que o público também tenha maior capacidade de valorizar os proprietários que têm melhor atuação ambiental. Sim, é um tema complexo, não é? Esta articulação dos diferentes agentes, e temos ainda a APA a nível nacional também a gerir as zonas úmidas. Às vezes não há os mecanismos abertos para esta articulação que é tão importante nos diferentes níveis da gestão destas massas de água. Mas voltando se calhar à questão da engenheira marina, Jael, no caso, por exemplo, de vocês encontrarem uma população importante no Baixo Mondego, o plano de conservação é feito indo diretamente ao proprietário ou indo, por exemplo, à Câmara para ser a Câmara a chegar ao proprietário? Como é que esta articulação é feita na prática? Assim, Portugal só tive lista vermelha o ano passado. Ainda é tudo muito recente. Portanto, o lógico que aconteça é que agora ainda demora algum tempo. Por exemplo, há a intenção do ICNF de atribuir algum valor legal à lista vermelha, de conseguir que as espécies que estão ameaçadas tenham algum tipo de proteção, mas neste momento ainda não têm. E nós temos tanto a APA como o ICNF são instituições muito burocráticas. Portanto, o que nos conta é o que está na legislação. Enquanto não estiver na legislação, muitos destes mecanismos não estão previstos e não entram nos procedimentos normais destas instituições. O que vai acontecer a seguir é que vai ser necessário fazer planos de conservação para estas espécies a nível nacional. Esses planos não estão feitos. Portanto, o que não impede de localmente já se fazer alguns projetos de conservação, e nós temos feito. Mas uma coisa são esforços para a conservação daquele núcleo que ali está, em que podemos até resolver com o proprietário ou com a população que limpa uma nascente ou um charco para que não arranquem as plantas, mas apenas as cortem para que elas voltem. Mas muita da conservação que está a ser feita destas espécies até agora tem sido dependente de atividades informais, da atuação de associações, da atuação de grupos de habitantes ou de grupos proprietários. Neste momento ainda não há mecanismos mais oficiais para fazer isto. Portanto, o que nós temos feito para alguns destes núcleos que temos identificado, temos alertado quem gera o local, identificado quem gera o local, se é a Câmara, se é um proprietário, tentar identificar quem são os proprietários, sondar a sensibilidade deles para isto, e quando percebemos que efetivamente eles têm sensibilidade para se tornarem guardiões destas plantas, naturalmente damos-lhes a informação, e alguns deles já se orgulham lembro, por exemplo, falei há pouco tempo com uma professora da Escola Agrícola de Montemor, que me contava que um dos alunos foi contar muito entusiasmado que o arrozal do pai dele tinha plantas carnívoras. E estamos a falar de uma planta que come mosquitos e, portanto, que controla vetores de doenças, e, portanto, é algo que se reflete na vida das pessoas. Haver um arrozal que produz menos mosquitos porque tem uma planta carnívora é se calhar mais fácil também de comunicar do que ter lá uma ervinha que nem tem nome comum e que não sabe para que é que serve. Mas
mas os proprietários estão, em alguns casos, conseguem ter essa sensibilidade. E o que nós temos feito até agora é, enquanto não há mecanismos legais para elas serem protegidas, para haver planos nacionais, pelo menos a nível local, garantir que a situação não se agrava e que os gestores daquelas áreas e daquela população tenham consciência da sensibilidade daqueles locais. Portanto, estamos sempre atentos a projetos que vão intervir nestas áreas. Temos informado juntas de freguesia que, por exemplo, cortam bermas onde estão espécies de zonas úmidas ameaçadas e que, em alguns casos, só estão naquela valeta ou naquela escorrência na berma da estrada, e que são locais que a junta de freguesia corta, o proprietário põe herbicida, e que não podemos ficar à espera de que haja os mecanismos legais todos para proteger aquela população, ou que haja um plano nacional para a conservação daquela espécie, e, portanto, o imediato é tentar falar com quem gera o território e envolvê-los nessa conservação. E, de uma forma geral, a não ser que aquilo que implique custos muito elevados, a maior parte das pessoas está disponível para fazer alguma adequação da sua atividade para preservar ou para melhorar as condições para alguma espécie rara que tenha. Obrigado. Vocês estavam a falar, eu estava-me a lembrar de um modelo que é implementado em alguns países, e em Portugal já foi parcialmente implementado em algumas regiões, que é o da micro-reserva, não é? A possibilidade de se determinar uma área protegida privada, de alguma maneira, que apenas tem que ter um compromisso de manutenção e de gestão a médio prazo, o mínimo, penso que são 15 anos, mas normalmente tenta-se 25 anos, e que pode ser tanto implementado, por exemplo, em grandes áreas agrícolas ou florestais, em que uma grande extensão no Alentejo pode facilmente delimitar um charco importante ou uma área de eucaliptal de uma empresa de celulose, pode perfeitamente, e existem alguns exemplos, delimitar aquelas áreas de corredor ripícola mais importante para a conservação de espécies de anfíbios e de flora, ou que podem ser fruto, por exemplo, de mecenato com a terminação de um nome de uma empresa e a micro-reserva da empresa X, que pode dar este benefício a um proprietário. Ele pode receber este valor identificando e definindo áreas que possam ser valiosas o suficiente para terem este estatuto. O que é que vocês acham sobre este modelo? Acham que pode vir a ser implementado? Conseguimos ter companhias, empresas sensíveis para podermos implementar isto de uma forma mais alargada em Portugal? Eu acho que esse é um dos caminhos que é preciso fazer e que sem dúvida, que muitos dos que isso pode dar um contributo muito grande para a conservação de muitas destas espécies e destes locais. Até porque muitas vezes os locais que têm alguma espécie destas raras não têm só uma, têm várias, e portanto conseguimos encontrar locais ou proprietários ou terrenos que tenham, que consigam, com uma área relativamente pequena, conservar importantes valores naturais e diferentes espécies. E já começa a haver, provavelmente, instituições e empresas com disponibilidade e com interesse para financiar a conservação, e eventualmente os proprietários poderão ser uma fonte de rendimento para os proprietários o facto de serem pagos para manter aquilo como está, ou para manterem determinado modelo de gestão. Muitas dessas, especialmente em zonas úmidas, um dos problemas é que a maior parte destas espécies não se faz conservação com uma redoma, ou seja, não é fazer uma reserva e ninguém mexe. Elas estão dependentes de determinado tipo de gestão. Portanto, efetivamente, o que acontece é que, se nós dissermos, se for uma micro-reserva que não haja depois capacidade de a gerir, às vezes mais vale não ser micro-reserva e ser um arrozal a produzir. Um dos meus medos, muitas vezes, é que se chegam destes sítios que têm muitas espécies raras e que se diga, olha, isto é tão importante que ninguém mexe. Se ninguém mexer, aquelas espécies desaparecem todas, porque estão dependentes daquele tipo de perturbação. E, portanto, em alguns casos, tudo o que é preciso é alguém que, por exemplo, chega a um proprietário e que lhe pague a diferença entre o que ele produz atualmente e aquilo que ele produziria
se mudasse o sistema de produção e que lhe pague isso para ele não mudar, para ele continuar a manter o mesmo sistema. E, portanto, mais importante do que se criar micro-reservas ou não se criar micro-reservas, o importante é perceber que tipo de gestão, que tipo de perturbação, que tipo de manutenção é que determinada área precisa para manter aquele valor ambiental. E muitas vezes quem está a fazer isso e quem está já a pagar isso são os proprietários. Por alguma coisa, muitas destas espécies raras que temos encontrado desapareceram, extinguiram-se dentro das reservas que temos e das áreas protegidas e estão apenas em terrenos privados e em terrenos agrícolas. No fundo, são os agricultores que as estão a manter. E, portanto, sim, as micro-reservas podem ajudar, mas para isso é preciso que o foco não seja o ser ou não reserva, mas que o foco seja aquele tipo de gestão que têm. Pedro, se calhar pedia-te, não sei se queres comentar este tema em particular, ou se queres só dar umas palavras de encerramento. Estamos a caminhar para a finalização. Eu vou dar um pequeno comentário em que também ligado a esta questão e também aproveito já faço o encerramento. Todas as ferramentas são bem-vindas se vierem por bem e para bem. Agora tem que haver essa vontade própria de que é para bem. E o para bem não é para fazer greenwash ou marketing verde às empresas. Não é só a venda do pacote de arroz que nós queremos aqui contribuir. Nós queremos que ele gere mais valor económico, o pacote de arroz, mas que haja um valor efetivo económico que vai ser revertido para a preservação de uma planta ou de um animal ou de um habitat. E essa equação tem que ser real, não pode ser virtual. Não pode ser um papel que é ali escondido entre muitos papéis burocráticos para ganhar apenas a promoção de vender mais quilos de arroz só porque sim, e o que me interessa é ter um benefício económico. E esta consciência de todos envolvidos para um bem, acho que o Jael tocou num ponto de vista que para mim é fundamental, que é nós precisamos, efetivamente, de novas reservas fluviais, de novas reservas botânicas, de novas micro-reservas fluviais ou micro-reservas botânicas, ou de reservas para uma espécie A ou uma espécie B. Mas tem que ser pelo bem. E para bem, não é para não. É para sim, para proteger. E não para que leve à extensão ou para que leve à degradação daquele espaço. E isto vai mudar conceptualmente o modo de gerir um espaço que é para sim pode, desde que contribua para bem. Não pode mexer ali? Pode, desde que contribua para bem. Aquilo que nós temos neste momento das nossas espaços naturais é não pode, não e não e não. Porquê? Não sei, mas não. Pode mudar as janelas? Não, não pode. Mas porque o alumínio é castanho e vai imitar a madeira? Não pode. Vai ter que viver no frio como vivia antes. Não tem dinheiro para mudar para madeiras exatamente igual? Não pode. É assim, e isto é efetivamente um novo paradigma de gestão para um sim que leva efetivamente a criar valor social. Eu acredito que as reservas fluviais vão ser uma realidade no nosso país, dentro em breve, quando nós todos efetivamente as conseguimos concretizar bocadinho a bocadinho. Quanto ao fecho desta comunicação, bem, hoje espero que Portugal esteja a ganhar, que não sei o resultado do jogo, mas seja aquelas pessoas que não nos puderam ver em direto, que nos possam ver em diferido, sim, Portugal tem que ganhar com estas intervenções de valorização dos nossos habitats. Todos nós também somos jogadores neste plano de biodiversidade e da valorização do nosso património e do nosso país. É importante todos rematarmos à baliza para concretizarmos e valorizarmos os nossos rios e os nossos ecossistemas. Muito obrigado. Muito obrigado. Jael, não sei se queres só 2 palavras mesmo para fechar. Não, acho que aquilo que disse o Pedro Tega é perfeito. Estou com fome? Estou. Aquilo que disse o Pedro Tega é perfeito e efetivamente somos todos jogadores e somos todos jogadores nesta questão da conservação da biodiversidade e também não devemos ser jogadores ou treinadores de bancada, devemos efetivamente jogar, portanto todos estão convidados a participar, a meter as mãos na massa, a ajudar a conservar os nossos rios, os nossos lagos, os nossos arcos porque eles, mesmo aqueles que estão mauzinhos, é possível com a nossa ajuda melhorarem e portanto todos nós podemos ter rios fantásticos e charcos fantásticos desde que nos envolvamos e que muitas vezes o problema é a falta de desenvolvimento das pessoas e é o abandono. O abandono é o que propicia muitas vezes a degradação de tudo. O abandono não só em termos de gestão, mas o abandono das pessoas não estarem lá, não estarem atentas, não participarem e portanto sejamos todos jogadores nesta questão da conservação
dos nossos charcos, dos nossos meios aquáticos. Obrigado, Jael, e obrigado, Pedro, pela vossa participação, que seguramente enriqueceu o conhecimento da nossa audiência hoje. E é apropriada esta metáfora futebolística no dia de hoje. De alguma maneira, aqueles que aqui estiveram foram os resistentes para esta outro chamado que tínhamos, mas é sem dúvida essencial jogarmos em equipa. Não? Temos em mãos um património que é muito valioso, que ainda é desconhecido na maior parte dos casos, portanto é necessário investir no conhecimento das nossas zonas úmidas, e é necessário cada vez mais articular os diferentes agentes para a sua boa gestão. É preciso ação e proatividade, como o Pedro muitas vezes aqui referiu, querermos chegar a este conceito do Rio 3.0 em que os rios são para todos. E para isso acontecer, precisamos também de envolver a população, precisamos de alguma maneira, dar alguns benefícios também, dar educação e informação, podermos envolver toda a sociedade também na aquisição do conhecimento, na participação, e os vários projetos que foram aqui referidos são excelentes exemplos dessa participação cidadã, o Projeto Rios, o Projeto Charcos com Vida. Por isso, essa componente de conhecermos o que nos envolve é essencial, e precisamos de envolver também a esse nível as escolas e todos os serviços educativos, para termos cada vez mais uma sociedade informada e com vontade de participar. Penso que focamos bastante bem todas estas questões que são muito importantes. Resta-me agradecer também à organização e ao exemplo que também foi dado aqui pela Câmara de Santa Maria da Feira, como um município que se vê no terreno, que está a atuar, que tem vontade de conhecer, mas de intervir no terreno, e é um excelente exemplo daquilo que nós precisamos nesta preservação destas zonas tão importantes. Naturalmente, agradecer à Fundação de Serralves e a toda a equipa que está por trás desta organização, sempre super cuidada, e a todos os participantes nesta sessão. Lembro que esta sessão foi gravada, portanto, todos aqueles que não puderam assistir poderão ainda depois ter acesso à partilha desta informação tanto no website da Fundação de Serralves, e penso que também no website do município de Santa Maria da Feira. E resta-me lembrar que este ciclo continua já no dia 14 de setembro, portanto temos agora um período de férias no ciclo Nós e a Biodiversidade, e a 14 de setembro retoma o ciclo com Nós e as Aromáticas. Obrigado a todos pela participação, e já agora Portugal ganhou, portanto que possamos continuar assim, a jogar bem em equipa e a ter vitórias coletivas, no nosso caso também na preservação dos nossos valores naturais. Obrigado.